Desenvolvendo uma aplicação com o FreeStudio. Ao iniciar o desenvolvimento de uma aplicação com o FreeStudio, alguns componentes são carregados no software automaticamente, como padrão. Então nós temos uma rotina em texto e uma variável global. Podemos deletar esses componentes. Então vamos fazer esse desenvolvimento fazendo um exercício bem simples. Um exercício onde nós teremos uma entrada analógica, duas variáveis retentivas, sendo uma o setPoint e a outra o diferencial. Então, quando essa leitura da entrada analógica ultrapassar o setPoint mais o diferencial, nós vamos acionar uma saída. Quando ela baixar do setPoint, nós vamos desligar essa saída. Paralelo a isso, a gente vai também desenvolver na mesma lógica um alarme para a sonda de temperatura. Então vamos lá. Botão direito, adicionar, novo programa. Vamos aqui desenvolver uma rotina em FBD, bloco de função. Vamos chamar essa rotina de thermostat. Aqui nós já podemos adicionar essa rotina a uma tarefa. Vamos adicionar a tarefa background. Ok. Nós temos 4 tipos de tarefa no FreeStudio: timed, background, boot e init. A rotina boot é a rotina prioritária do controlador, que é executada uma única vez quando o controlador é energizado. Então, ao energizar um controlador, a primeira coisa que o controlador faz é rodar essa rotina boot, que nós podemos utilizar para inicialização de variáveis ou inicialização de alguma condição que deve ser pré-estabelecida na nossa lógica. A rotina init roda logo após a rotina boot, desde que seja uma operação de download. Então, se for um download, o controlador, ao se reiniciar, ele vai rodar a rotina boot. Ao finalizar a rotina boot, vai rodar a rotina init. Isso somente uma vez. Tá? Ao terminar a execução da rotina init ou boot, dependendo se o processo é de download ou simplesmente de energização do PLC, nós vamos para as duas rotinas principais, que são a timed e a background. A background é uma rotina cíclica e a timed é uma interrupção por tempo. Esse tempo pode ser setado aqui na parte de Resources, selecionando o controlador, Set Execution Time e mudar o tempo de execução. Por padrão é de 100 milissegundos essa interrupção. Então, após a execução da rotina boot init, ele começa a execução da rotina timed, que é a nossa prioritária. Finalizada a execução da timed, ele inicia a execução da background. A background vai sendo executada. Se durante essa execução, ao ultrapassar esse tempo da interrupção timed, desde que exista alguma rotina aqui na tarefa timed, né? Então, passado esse tempo de interrupção, a rotina background vai ser interrompida. O PLC vai executar a rotina timed. Finalizada a rotina timed, ele volta para a execução da background, onde ela estava. E assim sucessivamente. Mais o tempo de interrupção, aqui no caso 100 milissegundos, a background para de novo, executa a timed, terminou a timed, ela volta para a rotina background. E ao finalizar a rotina background, como ela é uma rotina cíclica, ela imediatamente já reinicia a execução dessa mesma rotina, dessa mesma tarefa, perdão. Então nós podemos adicionar rotinas para rodar em cada uma dessas tarefas, tanto
quando estamos selecionando o tipo de linguagem quando adicionamos um novo programa, ou clicando com o botão direito, adicionar programa, onde nós podemos adicionar rotinas a essas diferentes tarefas. Continuando aqui o desenvolvimento, então nós temos a nossa rotina termostática e toda a nossa lógica de controle nós vamos utilizar um bloco de função para isso. Então vamos adicionar aqui um novo function block. Vamos chamá-lo de stress. Vamos utilizar ele em texto. E aqui nós podemos ver o ícone de cada linguagem utilizada e uma denominação ao lado. Se for P, é um programa, ou seja, uma rotina. Se for FB, é um bloco de função. Então, nós vamos declarar aqui algumas variáveis locais. Tá? Num bloco de função, todas as variáveis que estão operando dentro de um bloco devem ser locais, porque o bloco de função não pode depender da execução de uma tarefa ou de uma rotina ou de alguma coisa externa. Tá? Então vamos lá. Nós vamos aqui adicionar 5 pinos, onde nós podemos selecionar o tipo de variável, se é uma variável local simplesmente utilizada aqui na nossa rotina, ou se é um pino. Então vamos colocar lá 3 pinos de entrada e 2 pinos de saída. É possível também mudar a ordem de execução, a ordem desses pinos. Tá? Nós podemos, aqui com a seta para cima e para baixo, mudar se esse pino é o primeiro ou o último que vai aparecer no nosso bloco. Nós vamos ter 3 variáveis do tipo inteiro, os pinos de entrada, e 2 variáveis do tipo booleano. Os nossos pinos de entrada serão temperature, que é a leitura de temperatura, set point, que é o nosso set point, e o diferencial. Nossos pinos de saída vão ser a saída propriamente dita e o alarme. Vamos colocar aqui nossa lógica, eu já preparei aqui antes. Vamos copiar para o nosso dispositivo. Ok, então aqui nós temos o bloco de função hysteresis, onde nós temos se a leitura de temperatura for maior ou igual ao set point mais o diferencial, então nossa saída será acionada. Vai para true. End if. Se a temperatura for menor que o set point, então nossa saída vai para false. End if. E aqui nós temos aquela parte do alarme. O que isso aqui quer dizer? Se temperatura for igual a menos 32,768, então alarme true. Qualquer outra coisa, else, alarme false. Por que menos 32,768? Os sensores de temperatura, ligados nas entradas analógicas, quando configuradas para a sonda de temperatura, elas apresentam a leitura numa variável inteiro, com o valor real, com uma casa decimal. Então, por exemplo, se a temperatura ambiente for medida em 23,4 graus centígrados, a nossa entrada analógica vai nos apresentar o valor de 234, sendo que a última casa dessa variável inteiro diz respeito à casa decimal da leitura de temperatura.
Se a nossa entrada analógica apresenta algum problema, como um sensor em curto ou desconectado, o valor vai direto para o fundo de escala dessa variável inteira. Ou seja, o fundo de escala inferior da variável inteira é menos 32.768. Lembrando que uma variável inteira varia de menos 32.768 a mais 32.767. Então, quando indicado o fundo de escala inferior dessa variável, quer dizer que temos algum problema na sonda. Então, nós vamos setar a saída alarme. Feita a lógica, nós podemos compilar e visualizar o resultado no compilador aqui embaixo. Vamos acompanhar. Então, nós temos aqui nenhum erro apresentado aqui no resultado do compilador. Lembrando que isso é uma pré-compilação. Tá? A compilação, para ver se tem algum erro de sintaxe ou algum erro facilmente detectável aqui. A aferição do bloco de função que a gente está desenvolvendo só vai ser feita quando a gente efetivamente colocar ele para rodar na lógica, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Seguindo aqui o desenvolvimento, esses daqui são pinos, correto? Agora nós precisamos declarar essas variáveis, nós vamos precisar dessas variáveis para interligar no nosso bloco. Então vamos lá. Nós vamos primeiro setar uma entrada analógica, que vai ser aqui a nossa, então, analog input temperatura. Vou colocar maiúsculo. E nós precisamos de duas saídas digitais, certo? DO saída e ADO alarme. Nós também vamos precisar de dois parâmetros retentivos, porque no caso são parâmetros de setpoint diferencial. Então nós vamos aqui em EEPROM parameters, vamos adicionar dois parâmetros. Aqui na parte de parâmetros, então nós já temos um endereço. Esse endereço vale para qualquer conexão de rede, Modbus, Ethernet ou BACnet. Então nós temos aqui o endereço dessa variável. Esse endereço deve ser utilizado no dispositivo mestre, que nós vamos utilizar, por exemplo, uma IHM. Então, para declarar essa variável, nós vamos ter que utilizar esse endereço na IHM mestre. Nós temos aqui o nome do parâmetro, então vamos chamar de SP setpoint de temperatura, e aqui nós temos o diferencial. Já vamos ver aqui as outras colunas. Então aqui nós temos o tipo de dado do dispositivo. Então se é um sinal, se é uma variável 16 bits com sinal, 32 bits com sinal, real, booleano, assim por diante. Nesse caso são duas variáveis 16 bits com sinal. Aqui, efetivamente, o tipo de dado. Valor default. Vamos adotar aqui o valor default de 18 graus. Lembrando, as leituras de temperatura são valores inteiros, sendo que a última casa é a casa decimal da leitura de temperatura, do valor de temperatura. Então, nesse caso, 180 quer dizer 18.0 graus. E 2 graus de diferencial. Temos aqui agora algumas opções que são aplicáveis somente ao Smart. Display Label. O Smart tem um display de 4 caracteres e 7 segmentos, dependendo do modelo.
a configuração desse display é feita aqui no próprio application. Então nós podemos selecionar como nós vamos querer que essa variável seja apresentada nesse display. Então, clicando aqui nessa caixa, eu vou ver como ele vai ser mostrado. Se nada tiver sido escrito na coluna Display Label, ele vai mostrar os 4 primeiros caracteres do nome da minha variável. Se eu preferir outra coisa, eu posso mudar aqui no Display Label. Vamos ver aqui como é que fica. Ok? Nós temos aqui a seguir valores mínimo e máximo para edição. Nós temos também aqui a parte de unidade. O Smart, mais uma vez, ele tem alguns LEDs que podem ser acesos enquanto esta variável estiver sendo mostrada. Importante não escrever nada aqui, tá? Utilizar esses valores que estão aqui, que são os LEDs que existem no Smart. Tá? Então vamos aqui utilizar aqui o grau centígrado. E o formato é onde nós vamos colocar o ponto decimal para apresentar essa variável. No caso aqui, então, nós teremos 3 dígitos, ponto o quarto, que é a nossa precisão para os valores de temperatura. Access Level também são o nível de acesso se a gente estiver utilizando senha no Smart. Tá? Então nós temos nível 1, nível 2, sempre visível e nunca visível. Voltando aqui na aba Project, nós ainda não temos as variáveis sendo apresentadas aqui, essas que a gente acabou de declarar. Para isso nós temos que compilar. O compilador está aqui. Agora sim, nós temos aqui nessa pasta, em Mappings, os IOs declarados. E em Parameters, as variáveis retentivas declaradas. Vamos voltar aqui para a nossa rotina Thermostat. Então vamos finalizar o desenvolvimento dessa aplicação. Vamos pegar o bloco, arrastar para cá, instanciar o bloco, e aqui está o bloco de função com a nossa lógica. Para o link de variáveis, nós podemos pegar a variável, arrastar para qualquer lugar. Ele vai perguntar se é uma variável de entrada ou de saída. Como a temperatura aqui, nós vamos utilizar ela como uma entrada do bloco. Então vamos lá. Eu posso colocar aqui, botão direito, Connection Mode, um clique de um lado, outro clique do outro, ou uma segunda alternativa também é vamos pegar aqui o set point e arrastar direto aqui para o pino, que ele já fica linkado. Agora vamos linkar os pinos de saída. Então é uma output de saída. Podemos também arrastar até que se encontrem para fazer o link. Vamos linkar aqui o alarme. Finalizado o desenvolvimento, vamos salvar o projeto. Importante saber, sempre que nós executarmos uma compilação do software, ele salva por cima do software que está aberto. Então, se nós já temos um software que está consolidado, que a gente utiliza no dia a dia, numa máquina nossa,
e vamos fazer alguma alteração, é legal a gente deixar isso guardado numa outra pasta, fazer uma cópia desse software e utilizar essa cópia para o desenvolvimento dessa alteração. Então vamos aqui compilar, nenhum erro, a compilação está ok, e o nosso software está pronto.